Ave Maria, viva Cristo Rei. Como estão? Tudo bem? Resumidamente, muitos de vocês já devem saber disso, é claro. Qualquer um que tenha prestado atenção nos últimos 6, 7 anos de história já tem uma boa noção. Mas, basicamente, a Rússia tinha a intenção de vender o seu petróleo e gás natural à Europa, coisa que os Estados Unidos se opunham, devido, evidentemente, ao petrodólar, né? Isso viria a ferir o petrodólar. Então, em 2014, o que aconteceu foi a Ucrânia elegeu um governo pró-Rússia, tá certo? E, evidentemente, que os Estados Unidos não podia deixar isso barato. Então, a CIA lançou uma revolução colorida na Ucrânia, que nós já conhecemos muito bem a história, né? Derrubou o governo eleito e colocou em seu lugar, impôs um governo pró-Washington, né? Pró-Yankee. Então, Putin respondeu tomando a Crimeia, né? Isso aconteceu no final do governo Obama, não se esqueçam disso, né? A partir daí, o vice-presidente americano, então vice-presidente Joe Biden, enviou seu filho para começar um esquema na Ucrânia de corrupção através de uma entidade chamada Burisma. Essa Burisma é, de fachada, uma empresa do setor energético, mas não passa de uma fantoche do Joe Biden. E o seu filho, Hunter Biden, na Ucrânia, negocia acordos de, basicamente, contrabando, né, de petróleo com essa empresa. O Ministério Público ucraniano começa a investigar e o que o governo americano faz, através do Obama e Joe Biden, né, é pressionar o Ministério Público através do seu governo fantoche que eles instauraram na Ucrânia, né? E a ameaça é de que bilhões de dólares não vão ser enviados à Ucrânia, serão enviados à Ucrânia em troca do término das investigações, do engavetamento das investigações, né? Inclusive o próprio Biden, no Fórum Econômico Mundial, admitiu, né, a respeito disso, né? O que aconteceu depois disso é que Trump foi eleito ao invés de Hillary e durante os 4 anos do governo Trump, o esquema foi por água abaixo, né? Que é o motivo pelo qual a mídia americana estava acusando Trump de ser um fantoche de Putin, né? E, claro, como nós já sabemos, isso é notório, 4 anos depois, Trump é retirado do poder e quem é eleito em seu lugar, nada mais nada menos do que Biden, que assim que retorna ao poder, retoma o esquema. E a forma como ele pretende controlar a Ucrânia dessa forma agora, né, através de uma união com a OTAN, né? Ou seja, a Ucrânia se tornaria um Estado-membro da OTAN. E a Rússia, percebendo o que estava acontecendo, resolve pôr a situação em pratos limpos, né? E aí nós temos a situação que está acontecendo agora, né? A Ucrânia vem a atacar os separatistas de Donetsk e Lugansk, que já tem anos, eles já têm o seu estado independente, faz anos eles estão lá, e agora que a Ucrânia resolve, né, coincidentemente, né,
fazer alguma coisa a respeito, e é, a Rússia responde à altura, né, com ataques à Ucrânia, né? Mas o importante é não perder de mente esse contexto que já faz praticamente 8 anos, né? Começou o quê? 2013, 2014, então vai para 9 anos, né, que isso está se desenrolando. E é muito fácil cair na desinformação neocon e ignorar o que tem acontecido e a realidade da corrupção do Partido Democrata Americano, e o que é irônico, porque esses neocons brasileiros aí defendendo a Ucrânia estão, de repente, do lado de Biden, né? De Hillary, de Obama, né? Então, é ridículo, né? Vinícius, todo mundo que não tenha sido mimado aprendeu essa lição no parquinho de infância. Você não mexe com o cara que é maior que você. É uma lição muito básica. Todo mundo já teve no parquinho, aconteceu qualquer coisa lá, daí você foi lá e xingou o outro menino, e daí você voltou pra casa com o nariz sangrando, né? E daí a mãe chega assim, o que aconteceu, coitadinho? E o pai pergunta assim, você mexeu com alguém? Mexeu, não foi? Então, mereceu. E daí você aprendeu a lição, né? Não mexe mais. Eles nunca aprenderam essa lição no parquinho, porque eles não iram pro parquinho, né? São filhos únicos, são gente mimada, né? Além disso, além do mais, essa galera é a mesma gente que defende Israel contra a Palestina. Ué, mas a Palestina não é o país mais fraco, né? Mesma coisa a respeito de todos os conflitos recentes e do século XX, né? Guerra contra o Vietnã, essa gente defende. Bombardeio do Japão na Segunda Guerra, essa gente defende, né? Síria, essa gente defende. Todos esses conflitos. Mas esses países não eram países mais pobres? Países mais fracos? Não é essa a lógica? Mas de repente isso faz diferença. Só quando é para a Ucrânia. Para todos esses outros países, não. Guerra do Iraque, não. Os Estados Unidos está justificado. País mais fraco, país mais pobre, mas não importa. Não interessa quando são esses países, só interessa quando é a Ucrânia, né? E, segundo a mesma lógica, e Lugansk e Donetsk não são países mais fracos que a Ucrânia? Eles merecem ser bombardeados. Eles não têm direito à autodeterminação, né? O povo lá fala russo, não fala ucraniano, né? Não vou entrar nem no mérito aqui da questão de se a Ucrânia deveria existir ou não, porque tem todo o debate se o ucraniano não passa de um dialeto do russo, né? E que a região foi criada pela União Soviética lá para criar um certo uma certa separação lá no leste europeu, enfim, né? Não vou entrar nessa questão. Mas a respeito do que a gente está passando no conflito atual, sem levar em consideração toda a história que tem entre esses países, o povo ucraniano elegeu um presidente pró-Rússia. O povo ucraniano queria ser amigo da Rússia, né? Só que os Estados Unidos não queria isso por causa do petrodólar. O resultado é esse que nós estamos vendo aí, né? Quem tá com peninha, que tá com dó do povo ucraniano, não adianta ficar botando a culpa no Putin, né?
Porque quem provocou tudo isso daí, quem colocou o povo ucraniano para sofrer, porque, de fato, o povo ucraniano, coitado, não merece tomar bombardeio na cabeça. Só que eles estão sofrendo como resultado das intervenções desses caras, dos Estados Unidos, né? Olha, essa gente se importa tão pouco com o povo ucraniano que eles nem estão ajudando. Eles colocaram lá umas sançõezinhas contra a Rússia, né, pra dar uma aparência, mas não estão fazendo nada. Essa é aquela gente que no parquinho te põe pra brigar contra o cara maior, o cara mais forte, e daí quando você tá apanhando, eles correm. São covardes. Zelensky. Ele acabou de fazer um pronunciamento aí, não, nós estamos lutando contra Putin sozinho. Ué, então por que você bombardeou Lugansk e Donetsk? Era só você não ter feito isso. Era só você não ser aliado do Biden. Era só você não querer fazer esquema de corrupção para contrabandear petróleo com o filho do Biden. Com um embaixador corrupto, a Maria Yovanovitch. O salário do Hunter Biden era 1 milhão por ano quando ele trabalhava para a Burisma. Explica isso. Essa gente, eu já postei, já falei, já postei o resumo e textual e o áudio que eu tinha postado anteriormente. Isso daí é uma pouca vergonha dessa gente, porque eles estão ignorando toda essa história recente, é o que eu falei, ignorando a história longo prazo. Pega só o recente. Nos últimos 12 anos, é isso que tem acontecido naquele país. A Ucrânia virou uma colônia americana. E o Putin não tem o direito a defender os interesses econômicos do seu país contra o petrodólar. Bombardeio ali na soleira da Rússia. Lugansk e Donetsk são na fronteira com a Rússia. Se o Putin não faz nada a respeito, amanhã vai ser o próprio povo russo dentro das fronteiras russas. Então quer dizer que Israel tem direito a se defender. É isso que eles dizem, né? Não é esse o argumento? Mas a Rússia não tem. Né? O Dr. Michael Jones já explicou isso. O ódio à Rússia é característica bem particular dos judeus. Por quê? Vingança. É o sentimento de revanche que eles têm pela forma como o Império Russo os tratou. Né? Foi por isso que aconteceu a Revolução Comunista. Então essa gente que culpa os russos pelo que aconteceu na Ucrânia, não. Tem que parar. Aliás, Stalin nem russo era. Tem que parar com isso, porque essa gente fala, não, são os erros da Rússia, o comunismo tá voltando. Meu filho, primeiro que o comunismo, a Rússia foi tanto vítima quanto foi a Ucrânia, porque foi uma vingança contra a Rússia. Dessa gente aí, todos os revolucionários eram judeus. E eles tinham, queriam essa revanche. Ah, mas teve Holodomor. Pois é, né? Mas não foi a Rússia, né? Então essa gente tem que repensar as suas coisas, tem que parar de ser idiota, otário de país. Porque amanhã, hoje é a Ucrânia, amanhã é o Brasil. Amanhã os Estados Unidos pegam para fazer o Brasil de trouxa como fez a Ucrânia. E daí o que o Brasil acontece? Se dá mal do mesmo jeito. Quando estiver tomando bomba, eles não vão vir ajudar. É a mesma coisa que se os Estados Unidos pegasse para fazer um contrabando pelo Uruguai, né? E daí o Uruguai... daí o Brasil fica... O que o Brasil faria? O Brasil não estaria justificado em revidar, né? O Brasil vai lá e ataca o Uruguai, né? E os Estados Unidos abandona, né? Mesma coisa, só que com a Rússia, né? Se imaginem na situação. Se ponha na situação da Rússia. É isso que está acontecendo.